a gente tem as informações hoje. É Instagram, propagandas que só tem o objetivo de vender, com promessas. E aí a gente, ao invés de trazer uma situação possível de realizar, como foi uma consulta realizada semana passada, com tantas informações, a vida, mais uma flor, mais uma força na vida, não estava realizando nada por dúvidas. Nossa, eu leio tanto, eu vejo tanto e não consigo realizar. E é isso que nos preocupa. Então, a conversa hoje aqui, a gente tem uma oportunidade incrível, trazer, eu tenho certeza que é a maior nutricionista especialista em oncologia. Alguém que vive essa jornada. Foi em 2015 que você ganhou o prêmio, não foi? Não, 14. Que já ganhou um super maior prêmio na área de oncologia. Algo que traz informações para cada uma levar. Se a gente parar para imaginar o que nós temos aqui hoje, primeiro agradecer em especial ao Dr. Daniel Butros, que teve a iniciativa de estarmos aqui reunidos, trazendo o que é um reviver, com algumas recusas. Exercício para quem tem câncer. Parou. Exercício para todo mundo que quer viver da melhor maneira possível. Não é porque, é por quem ama. E é uma razão incrível. E aí a gente sabe que se não cuidar da nutrição, não adianta. Não tem como falar do exercício se não olhar a nutrição. E aí a gente conversamos aqui há 15 dias e tivemos essa iniciativa. Então, Gra, por favor, seja bem-vindo. Uma salva de palmas, né, pra Gra? Senta aqui? Ó, pedi onde é pra sentar? Aqui, boa. Nossa, gente, que honra. Tô me sentindo num congresso. Como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigada, viu, Ju? Obrigada por reservarem esse tempinho para estar aqui com a gente, né? Conversar um pouquinho sobre nutrição, tirar um monte de dúvida, não é verdade? Então sejam bem-vindas, que a gente aproveite e faça o melhor desse nosso momento, né? Nessa jornada sobre alimentação, hoje vamos aproveitar e falar sobre as premissas, de acordo com a fluidez. É carboidrato, proteína e frutas. E qual é o papel dos alimentos industrializados? Eu posso. E o açúcar? Aquela brincadeira que eu já falei. É um problema. Comer errado é fácil. Ainda mais eu vi um noticiário que a maior parte dos chocolates hoje que estão na prateleira é tudo creme de gorduras saborizados de chocolate. Ou seja, é uma mentira. Porque para ser considerado chocolate tem que ter pelo menos 20% de chocolate. Se eu estiver errado aqui, você me corrige. Tá? 20% de cacau. Ou seja, não tem nem chocolate. O que tem aquilo lá? Uma mentira. E aí a gente começa a perceber cada vez mais uma dificuldade, realmente uma dificuldade de alto grau em conseguir mudar. Dúvidas. Eu acho que é legal assim para a gente iniciar aqui de uma maneira. Gra, dê uma visão geral sobre a importância, com essa experiência incrível que você tem, como especialista, a maior especialista na oncologia, nutrição. Eu não tenho dúvida, eu falei isso, falo mesmo. O que você pensa sobre os aspectos, qual é o sonho? O que você gostaria de contar aqui daqui 6 meses? O que você gostaria de ouvir de cada um da galera que está aqui, tanto as meninas e aos meninos? Eu acho que quando a gente fala de alimentação, a gente tem que pensar o que significa para a nossa vida, né? Eu acho que durante muito tempo a gente aprendeu que se alimentar era só para
para dar energia para a gente, quando era pequena, sair correndo para brincar, né? A gente não tinha essa associação tão próxima que existe hoje entre a alimentação e o modo como nós queremos envelhecer. É ou não é verdade? Então, mais recentemente, a gente tem essa ideia de usar a alimentação como um recurso para dar não só energia para o nosso corpo, mas também para suprir as funções do nosso corpo para que a gente viva mais e melhor, né? Então, quando eu falo de alimentação e pensando no que eu gostaria, eu acho que todo mundo entendesse de alimentação, é que quando a gente fala alimentação saudável é importante para viver mais e melhor. Eu tenho certeza que quando eu falo isso, na cabecinha de cada um de vocês, eu acho que a imagem que fica é aquela alimentação 100% natural. É ou não é? Tá certo. E, na verdade, não é bem isso. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente precisa considerar pilares. Claro que a maior parte da nossa vida a gente tem que ter uma alimentação saudável baseada em alimentos minimamente processados e a maior parte do tempo in natura. Mas a alimentação, ela não é só isso. A alimentação, ela é uma fonte de prazer. Então, a gente precisa aproveitar isso, né? E além de ser uma fonte de prazer, a alimentação, ela também respeita uma individualidade. Então, às vezes, o que é saudável para uma pessoa não necessariamente é saudável para outra pessoa. Então, quando a gente fala de alimentação, não é só ir à feira e comprar frutas, verduras e legumes. É também, mas fazer disso a maior parte do tempo, mas não esquecer que a alimentação, ela também traz memórias, né? Ela traz memórias afetivas, ela traz gatilhos importantes e a gente sempre quando vai falar disso com alguma pessoa é importante considerar essa alimentação, né? E a gente tentar entender o contexto de cada indivíduo dentro da alimentação. Então, nada é tão ruim e nada é milagroso. Mas a gente precisa entender o que a gente faz com a nossa alimentação, dentro de um objetivo que é viver mais e melhor. Vamos fazer uma pergunta. Quem aqui costuma ir na feira? Levanta a mão. 1, 2, 3. Não? Sacolão. Não. Sacolão. Não. Feira. 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 Não no mercado, na feira. Quem vai? Ninguém vai na feira. Então, a hora que já corre um risco maior da gente ir para a prateleira, certo? Então, eu acho assim, vamos pensar de uma maneira sobre os aspectos da saúde e os alimentos. Uma pergunta aqui. Eu vou perguntar para a Supernutri, agora eu vou fazer de conta aqui que eu sou um entrevistador. Beleza, meu. Qual é a solução para elas em relação à proteína em primeiro lugar? O que é proteína e o que é carboidrato? Eles sabem o que é carboidrato? Vocês sabem o que é uma proteína e o que é um carboidrato? Tipo, é assim... Salsicha? Não? Mortadela? Olha, uma mortadela, apesar de Presunto. ser uma proteína, Apresentado. apesar de ser uma proteína, mas eu vou falar a definição rapidinho para quem não sabe, tá? Carboidrato, em linhas gerais, é uma fonte de energia. É importante para fornecer energia para o nosso corpo. Basicamente é isso. E proteína? O que a gente faz com alimentos fontes de proteína? São alimentos que são utilizados pelo nosso corpo para construir muita coisa. Então, é principalmente utilizado para construir neurotransmissores lá no cérebro, tá? Para a gente acordar bem e dormir bem. É utilizado para construção de massa muscular. Mas, além disso, a proteína também é muito importante para a saciedade. E o que a gente vê ao longo do tempo, um dos fatores que dificultam a perda de peso ao longo do tempo é a gente baixar o consumo de proteína ao longo dos anos. Porque proteína,
por mais que ela seja gostosa, ela é de difícil digestão na grande maioria dos alimentos, né? E no decorrer da idade, né, a gente já apresenta algumas limitações que ainda dificultam mais a digestão desses alimentos e a gente vai deixando de comer. Então, um dos dificultadores, tá, da perda de peso é o baixo consumo de proteína. Fontes. Quais são as fontes de carboidratos? Alimentos fontes de carboidrato. Pão, macarrão, batata, mandioca, quinoa, tá? Abóbora. Alimentos fontes de proteína. A gente tem de origem animal e de origem vegetal. De origem animal, ovo, carne, frango, peixe. De origem vegetal, alguém sabe quais são as proteínas de origem vegetal? Soja é uma. O que mais? Brócolis? Pouquinho. Não. 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 Mais. Não. Vai chutando aí, galera. Fica à vontade, é legal. Não. Não. Batata doce é fonte de carboidrato. É. Grão de bico, feijão, ervilha, edamame, lentilha. Então, as leguminosas são fontes de proteína de origem vegetal, tá? E por isso que quando a gente combina, a gente precisa de todos os macronutrientes, né, gente? Carboidratos, proteínas e gorduras. É que gordura é muito fácil da gente consumir, né? Então, a gente sempre foca mais no carboidrato e na proteína. Uma boa combinação de carboidrato mais proteína é o quê? O arroz e o feijão. O arroz é uma fonte de carboidrato e o feijão é uma fonte de proteína, tá? De origem vegetal, tá? E às vezes na alimentação a gente também inclui uma fonte de proteína animal. Você comentou sobre o peso, a redução por não conseguir perder o peso tem a ver com o baixo consumo de proteína. Então, aqui, galera, quem acredita que come o suficiente de proteína? Quem gosta de comer? Só você não pode responder churrasco, viu? Qual é o ideal? Então, depende, né? Depende de pessoa para pessoa, tá? Mas na nutrição a gente tem um cálculo que é um pouquinho básico e eu vou falar, e esse cálculo ele pode variar um pouquinho para cima ou para baixo, mas uma média de 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Então, vamos fazer uma continha simples aqui? Deixa eu pegar uma calculadora. Ó, 1,5 vezes 70 quilos. Vamos pegar uma média de 70 quilos. 105. Vamos arredondar para 100. 100 gramas de proteína por dia. Quem sabe quanto tem um ovo? Desculpa, galera, eu não falei inicialmente sobre isso, mas para a gente tirar as dúvidas, para a gente trazer o melhor do universo, a gente trazer informações, senta aqui, a gente bate papo, vocês participam e assim a gente vai fazendo algo diferente, tá bom? Para calcular essa proteína é o seguinte, tá, 100 gramas, fechamos em 100 gramas. Aí, como é que eu vou fazer com essas 100 gramas? Eu vou pegar um bife de 100 gramas, eu vou pegar 100 gramas, um bife cru. Eu vou pegar 100 gramas de feijão cru e vou cozinhar, ele não vai virar 100 gramas, ele vai virar menos. Não, é assim, por exemplo, 100 gramas de carne tem em média 30 gramas de proteína. De carne crua? Preparado. Preparada. Então eu posso calcular essa sempre, porque eu tô querendo levar vantagem nessa comida aí. Exato. Ué, uma coisa é eu comer 100 gramas cru, outra coisa é eu comer 100 gramas cozida. Então, assim, 100 gramas de carne preparada tem, em média, 30 gramas de proteína, tá? Então, no seu almoço, você tem de alimentos de origem animal, 30 gramas de proteína. Comendo 100 gramas de carne, Comendo 100 gramas de carne, por exemplo. Tá? E daí a gente vai fazer uma somatória ao longo do seu dia.
tá? Então, como é que foi o seu cafezinho da manhã, como é que é o seu lanche da tarde, como é que é o seu jantar, para a gente fazer esse cálculo. Ah, porque eu não, Entendeu? não é então 100 gramas Não é 100 por refeição, é 100 Não. gramas durante o dia. É 100 gramas durante o dia de proteína. Isso não quer dizer 100 gramas de bife. Ah, entendi. Porque tem a perda. Não, porque 100 gramas de bife tem outras Porque coisas. não é 100 gramas de bife, porque precisamos da perda. Não, porque 100 gramas de bife contém Tem 30 gramas de de- proteína. Isso. Quer dizer, se eu comer um bife, se eu comer um bife de 100 gramas no almoço, Isso é uma conversa de boteco, né? Conversa doido aqui, né? se eu comer 100 gramas de bife no almoço e 100 gramas de outra carne no jantar, eu comi 60 gramas 60 gramas de proteína no seu dia. Obrigada. Entendeu? Aí ainda faltam 40. Quanto tem num ovo? Cerca de 6 gramas de proteína. Tem alguém que precisa comer. É o seguinte, eu cortei o açúcar. Então, não como nada com açúcar. O refinado, o açúcar refinado. Qualquer açúcar. Bolacha, Ótimo, refinado. bolo. Tá. Eu fui no doutor Daniel, ele falou, olha, o melhor para a senhora é cortar de vez o açúcar, porque eu tenho diabetes, né? Ótimo, aham. Mas só que, além da diabetes, eu tenho um probleminha também, que nem você falou, do estômago, que não aceita carne. Eu como pouquíssima carne por dia. Então, eu queria saber, o que fazer? O que substituir? Ovo, pelo que você falou, é pouco, né? Tem que comer muitos ovos para dar a quantia. Mas às vezes você pode necessário. combinar, né? Porque o arroz com feijão, ele também fornece uma... Ou seja, um pouquinha coisa, mas eu como. ele também fornece uma quantidade de proteína interessante, né? E aí você pode combinar. Então, assim, o mundo vegetal, ele também tem proteínas, né? Não tem uma quantidade tão alta como um pedaço de carne, né? Mas a gente pode fazer boas combinações. Então, o tofu é uma boa fonte de proteína. Você pode combinar o tofu com grão de bico, que são as proteínas de origem vegetal, né? Você pode combinar com ovo. Então, no seu prato, não precisa ter só, por exemplo, o arroz e o feijão. Mas pode ter o arroz, o feijão, o ovo, o tofu. E aí você vai aumentando o aporte proteico. Eu como muita pitaia também, sabe? Pitaia é fruta, tem vitamina, tá? Tem um pouquinho de fibra, mas ela não é uma fonte de proteína. Não. Peixe é uma fonte de proteína bem importante. Quando eu falar carne aqui, engloba, vamos entender que eu estou englobando tudo, tá? Então, quando eu falo o nome carne, é carne vermelha, frango, peixe, tá? Eles têm mais ou menos aí umas 30 gramas. Atum, bife de fígado também. Tudo englobado. Deu para entender. Deixa eu só complementar, porque a pergunta dela é bem legal sobre intolerância, tá? O que a gente pode fazer várias coisas para melhorar essa intolerância. Então, ao longo, conforme a gente vai envelhecendo, mudam também as atividades fisiológicas de alguns órgãos, como por exemplo o estômago, né? Então você pode ter uma hipocloridria e uma dificuldade na digestão de proteínas, e isso atrapalha você consumir mais proteína, tá? Aí você precisa de estratégias para melhorar isso, né? Então, a gente pode... o ideal seria procurar e identificar se realmente isso acontece, tá? Uma coisa importante para o estômago funcionar direito, voltando lá atrás, é mastigação. Mastigar muito bem o alimento, porque isso é estímulo para o seu estômago já ficar preparado e receber o alimento, tá? Estômago e intestino não tem dente, né, gente? Então, a gente precisa fazer isso na boca. Mastigar bem o alimento, tá? Isso já é uma coisa. Outra coisa que você pode pensar, usar alguns chás que vão facilitar processos de digestão. Chá de hortelã, chá de camomila,
também ajudam. Dependendo se você tem ou não uma hipocloridria, então uma procura um pouco mais detalhada, chá de espinheira santa pode ajudar também. Então são coisas, às vezes usar enzimas digestivas também podem te ajudar. Tudo depende aí de uma consulta um pouquinho mais minuciosa para saber qual que é o ponto que a gente pode agir. Uma, para você tolerar mais, né? E melhorar a digestão, ou fazer a combinação com outras proteínas que não só de origem animal, entendeu? Isso aí, quem daria isso para mim? O gastro? O gastro pode ajudar bastante. Agora, uma coisa que eu pensei aqui. Para quem tem dificuldade do consumo da proteína, haja visto em relação às carnes, você já falou que não tem aquela boa digestibilidade. Correto? É isso. Se ela adotar o estilo de vida onde ela vai consumir as quatro vias de consumo, como você falou, o arroz com leguminosas, seja ervilha, feijão, lentilha, que eu adoro. Todos os dias ter essas 4 vias: arroz, feijão, ovo, Sim. whey. Sim, aí a gente pode ir para os lanches, né? E um tofu, alguma outra coisa. Esses 3 elementos. Sim. Seria o mais correto? Sim. Eu tô falando por quê? Às vezes o que eu vejo nessa discussão, a Graziella aqui, ela tem todas as soluções em relação à nutrição. Pode ter certeza. Tem todas as soluções. A grande consideração que a gente tem que falar e o que a gente vai fazer saindo daqui? O que eu já vejo desde já é uma jornada muito pessoal do que eu posso fazer e realizar e tem que fazer. Vai ter que... Você não come carne? Pouco. Vai ter que comer arroz e feijão. Peixe. Como? Come. O peixe Não é mais fácil também, do jeito que eu comia antes, sabe? Eu não sei se é o remédio do câncer que a gente tem que tomar, né? Ah, então tá. Então, eu não sei se é esse remédio que influenciou, sabe? Tem problema Usa de sono, usa omeprazol e de comer. É uma engrenagem complexa, percebem? Medicamentos também podem afetar a digestibilidade de proteínas, tá, gente? Então, só para assim, eu falo como, beleza, tem que ser feito, vamos fazer. É essa conversa, não é responsabilizar o porquê não acontece, é simplesmente saber que a gente precisa entender que existem vários fatores a cumprir, entre eles as proteínas, pelo que a gente conversa por aqui. Então, é uma pergunta que eu falo se isso é viável. Por quê? Porque quantificar isso é desafiador. Ela vai fazer rapidinho, se ela olhar, vai conseguir rapidinho. Agora, como que ela vai saber qual é o caminho da proteína? Então, talvez ter uma fonte, como se fosse, eu falo assim, como conversando. Hoje, qual é a função das raízes? Por acaso alguma árvore tem apenas uma raiz? Ou ela tem ramificações? Eu acho que esse é o segredo. Então, acho assim, fala, Gil, mas eu já saio daqui satisfeito da conversa. Que vocês têm um despertar e é uma diversidade, diversos caminhos e testar. Isso que a Graziella está falando, mastigar. Quantas vezes engolem? Nem mastigou. Ela falou um negócio legal pra caramba. Estômago não tem dente. Como que você vai querer absorver aquilo? Percebem? Tá, deixa eu só fechar a pergunta dela. Então, assim, quando não tem, como o Ju falou, tem baixa tolerabilidade, isso pode acontecer com os tratamentos antitumorais, é mais comum do que a gente pensa, tá? Em uso também de prazóis, né, omeprazol, por exemplo, então dificulta muito. Você usa? Exum 20, que é o isomeprazol. Mas não é sempre, né? Porque é um remédio e ele traz outras consequências. Exato, Então, né? Reduz a absorção de algumas vitaminas também que precisam da acidez do estômago para serem absorvidas, né? E aí você tem outros efeitos disso, né? Mas o tratamento antitumoral ele reduz muito mesmo a digestibilidade de proteínas. Então é importante que você identifique algumas proteínas que você consegue consumir e ter essas proteínas no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar, tá? Ovos, se você for mais fácil para digestão, consuma.
sempre é bom associar com fibras. Então, por exemplo, ovinho mexido com suco verde, que tem couve, lá, que tem abacaxi, que tem enzimas digestivas, então vai facilitar a sua digestão, né? Almoço, tem que incluir a leguminosa. Em algumas situações você pode incluir sementes, né? Com bastante, nossa, É. é mais assim do que Leguminosas, tá? O arroz, o feijão, a lentilha, tá? O edamame, o grão de bico, tem que ter. De preferência no almoço e no jantar. E à tarde, se você não tolerar, à tarde é uma ótima opção para a gente usar ou uma proteína em pó, que é fácil, né? Então, se você tolerar o whey, é uma boa. Se não tolerar o whey protein, não é todo mundo que tolera, né? Mas se não tolerar, usar colágeno. eu Colágeno. tomo também, que tenha cúrcuma e o colágeno junto no sábado. Ótimo, então é uma opção. E vai pensando nessas quantidades de proteína. Já. Muito obrigada, viu? Eu queria, assim, a dúvida minha é até o manuseio, o preparo dessas proteínas, o que é melhor, no caso, que nem se for fritar, já tem o problema do óleo. Que tipo de óleo pode ser usado que faça com que essa proteína ela seja melhor para o organismo? O melhor óleo para a gente usar para cozinha é o azeite, tá, gente? Não tem melhor, né? O azeite de preferência é extra virgem, né? A gente precisa de todas as gorduras no nosso corpo. Vocês sabem para que funciona a gordura no nosso corpo? Além de fornecer energia, além de ser uma substância precursora para fazer hormônios, tá? Então ela tem várias funções, mas principalmente ela tem um papel importante no nosso sistema imunológico. Então a gente precisa de todos os tipos de gordura. As gorduras ou os ácidos graxos que estão no azeite, que estão no óleo de soja, que estão no óleo de coco, na manteiga, tá? Na manteiga a gente chama de gordura saturada. No óleo de soja a gente chama de gordura do tipo ômega 6 e do azeite ômega 9 e do peixe ômega 3, tá? A gente precisa do equilíbrio de todas essas gorduras. Quando a gente aumenta muito o consumo de gordura saturada, lá da manteiga, da carne, do ovo, a gente tem um potencial maior para inflamar, assim como o consumo do óleo de soja e óleo de milho, tá? Que é a fonte de ômega 6. O azeite e o ômega 3, eles têm um potencial um pouquinho mais anti-inflamatório e conseguem controlar um pouco a resposta imunológica que, né, acompanha a gente aí ao longo da idade, aumentando, né? Porque às vezes no preparo da carne ou no preparo do peixe, o próprio tempero, que eu costumo usar o alho, o sal, Naturais. limão natural. E depois, se fritar, no caso, ele não vai estar perdendo as proteínas deles. Pelo Não. fato de, ou se fizer assim assado, ou se fizer, se isso daí muda a proporção de Não, de proteína não muda, proteína. tá? Não muda. Então você pode assar, você pode grelhar. O ideal é não fritar aquela fritura de imersão. Não é, Certo. porque você aumenta muito a caloria e a quantidade de gordura do alimento. A dúvida é que o tipo de óleo que pode interferir na Também, perda de proteína. Estou sentindo Não. essa dúvida. Não interfere, mas você muda, na verdade, a ação daquele alimento no seu corpo. Tá? É a mesma coisa se for temperar e colocar caldo quinor. Exatamente. Exato. Imaginar um grelhado que está encharcado de gordura, Sim. a digestibilidade vai ser Com certeza. Então, A quantidade de proteína não muda, mas a quantidade de caloria muda e o efeito dele lá no intestino muda também, tá? Entendi. Ótima pergunta. Muito obrigada. que ótimo. A gente vê aqui de novo quando nós estávamos conversando sobre a proteína as vias, né? Não, fala, senta aqui. Não, porque a gente está pegando aqui, ó, senta aqui. A gente estava conversando sobre as 4 vias das proteínas. Então, as leguminosas, o ovo, o tofu, a carne, o whey, são vias que compõem aí a possibilidade de um dia a dia. Aí na gordura também. Precisa da manteiga, precisa da soja, de milho. Ou seja, mais uma vez mostra o quanto
é aquilo que eu falei. A gente olha uma árvore, ela tem várias raízes, que ela tem um pouco de cada um. Muito bom. Você diz da air fryer? Puxa, air fryer, polêmico esse negócio, né? Não, então, ela é uma Eu alternativa. amo air fryer, muda de assunto. Eu fiz um air fryer assado, minha filha me chama, Alicia, conta aqui, ela amou a carne assada. É perfeito, excelente, muda de assunto. Bira. Então, assim, ó. Mas eu fiz mesmo. Eu amo air fryer. Então, a air fryer, eu acho assim, ela é um recurso muito legal para a gente usar, que você que ainda consegue colocar sabor no alimento e não precisa, né, banhar em gordura, né? Então, não existe nenhum artigo científico que comprove que air fryer possa causar algum malefício, tá? Existem algumas especulações, por isso que eu falei da polêmica, né? Mas assim, ainda também não tem nada comprovado que realmente cause câncer, tá? Então, pode usar sem problemas. Essas perguntas são muito legais, sabe por quê? Tem um outro elemento aqui que é muito perigoso. Esse sim promove não só câncer, como outros problemas. Aqueles seres humanos que eles querem aparecer, eles às vezes nem acreditam que aquilo faz um mal. Só que ele levanta uma bandeira para ser agora o destaque. Daqui a pouco vai vir alguém que se usar o fundo da parede pintada laranja, vocês percebem? Aí às vezes as pessoas abraçam uma ideia e vão conseguindo fundamentar situações sem trazer, eu acho que todo mundo tem direito de levantar bandeiras, de verdade. Só que como a Grato falando aqui, não tem evidências científicas robustas comprovando que desse ponto, como dizem muitas vezes. E aí, então, quando a gente começou a conversar aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações. Principalmente que vem associações. Eu falo que a associação do emagrecimento é o número de tubarão na praia. Tem uma cidade A e a cidade B. A cidade A é 100% de população magra. A população B, eles têm problema com sobrepeso. A diferença é que na praia, no mar da cidade A, tem 10 tubarões por pessoa. E na cidade B, tem um tubarão por pessoa. Qual é a solução para o emagrecimento? Comprar tubarão e colocar na cidade B? Ou estudar que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha o estilo de vida dessa cidade. Qual é a correlação? A gente não pode nem saber o que é. Então isso que a gente fala aqui é muito legal. Olha quantos aprendizados, que a gente precisa de várias fontes, que existe uma individualidade. Um ser humano aqui que quando ela chega nessas perguntas, ela se dispor a fazer isso, primeiro parabéns, porque as perguntas são sem fim. Então tem uma descoberta de cada um. Entre elas, não tivemos há pouco tempo o problema que a mamografia... Para imaginar, eu acho que é tão errado isso, falar que a mamografia não pode ser feita antes dos 50 anos. Imagine quantos cases reais de mulheres que tinham 38, 36 e fez uma mamografia, eu vou ficar bravo, posso ficar? Pode dar um murro na mesa? Pelo amor de Deus! A pessoa faz uma mamografia, tem 37 anos, já percebe que tem um câncer, com uma oportunidade preciosa de tratar. E vão falar que a radiação da mamografia, percebe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí elas falam, radiação, que radiação? Da bomba atômica, Hiroshima? Aí é outra história. É verdade, é diferente, tá? Então, eu acho que Eu queria saber a questão do horário de alimentação. Porque se estipula, por exemplo, café da manhã às 7, almoço ao meio-dia e jantar às 6. Porque o meu horário de almoço, de jantar, eu me adaptei ao horário da escola onde eu trabalho. Então eu tomo café 9h30, porque eu entro às 9 no trabalho. Então eu tomo café na escola. Só que o meu café o que é o café da escola? É a merenda. Então eu tomo café às 9h30 e depois eu vou para casa, em vez de eu almoçar, eu como uma fruta, um iogurte, alguma coisa. Aí depois eu vou almoçar
3 horas, que é o horário da merenda de novo. Então, eu como 2 vezes por dia só a comida. E isso, na minha reeducação alimentar, fez muita diferença para perder 15 quilos. Então, eu queria saber, o horário é certo? Existe esse horário? Então, não existe um horário padrão, né? Você tem que comer às 7, depois você tem que, por exemplo, comer um lanchinho às 9, depois você vai almoçar meio-dia, não. Tudo depende da sua rotina, porque assim, a dieta ideal, né, a alimentação ideal é aquela que você consegue fazer dentro da sua rotina. A única coisa que eu acho que bate mais forte na tecla hoje em dia é cuidado com comer muito tarde, porque isso atrapalha o sono. Então, aí o que acontece? Eu tomo café 9h30, eu como comida, arroz, feijão ou risoto, o que tiver na escola. Aí eu vou para casa, como uma fruta, um lanche, alguma coisa na minha casa. Aí eu almoço 3h30, só que aí eu não janto. À tarde eu tomo um iogurte, eu como uma fruta, aí eu vejo uma outra coisa Exato. para complementar. Mas aí eu não janto mais à noite. Não, porque você já comeu 2 vezes. 2 vezes no dia, eu já fiz. E também eu como frango de manhã e à tarde. Sim. Um dia carne, um dia ovo. Então, a proteína, então, quer dizer, o horário, eu queria saber do horário, se o meu horário vai interferir, porque deu certo para mim. Exatamente, não interfere. Meu café da manhã é arroz e feijão. Sim, Aí depois, meu almoço, sim, você entendeu? Então Sim. deu certo. sim. Arroz, feijão, o seu café da manhã? É. Temos mais uma aqui, ó. Olha lá, o Joaquim, ó. Joaquim depois tem que contar aqui, ó. 9h30 é o meu café da manhã, é arroz, feijão, ou risoto, Problema nenhum. ou polenta com frango, ou carne com frango. É a merenda da escola. Então eu como de acordo que tem a nutrição, tem a quantidade certa lá da escola, de óleo, tudo certinho. E foi o que me ajudou. Exato, então, tá de acordo com a sua rotina, é uma coisa que você consegue fazer. O importante é que nessa rotina você tenha uma quantidade de carboidrato, proteína, fibras adequado, entendeu? Que é o que vai te É dar. o que deu certo. Exatamente, para você continuar e levar uma vida mais saudável. Porque quando eu trabalhava na cozinha, eu não conseguia ter esse estilo de vida. Agora, eu como monitor, eu tenho um horário certinho, eu tenho a minha rotina certinha, regrada, e é o que deu certo para emagrecer. Eu não deixei de comer nada, só comi na hora certa Sim, e quantidades e poucas. quantidade adequada, exato. Inclusive conseguir jogar futebol com o filho. Os netos. Neto? Lógico, joguei Olha só. na praia, joguei futebol, corri na praia com eles, com os netos, não filho. Aí a gente veio embora. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo, Adri. Obrigada pela participação. Viu, vamos aproveitar só falar sobre essa história de arroz. Deixa eu pegar o Joaquim aqui. Vem cá, Joaquim, senta aqui. Troca a ideia aqui do arroz e feijão. Senta aqui que é legal. Os Participa meninos aqui, são ó. tímidos, né? Joaquim e o Meirinho aí. Pro próximo, ó. Vamos organizar aqui, ó. Joaquim, aqui a Raquel. Raquel, seu nome, Felipe? Raquel, tá certo. A Raquel e depois o Ednei ali quer tirar uma dúvida. A história do Joaquim aqui é legal. Joaquim, É o Joaquim. faz tempo, mais de meio século já. Muito legal a história dele aqui. A gente conseguiu pegar do comecinho aqui do processo do treino, inclusive passar pela radioterapia, enquanto ele começou junto com o exercício. Vocês vão lembrar que ele fazia no canto, por conta do horário batia. Então ele teve a experiência de fazer o exercício com a radioterapia, e depois o relato dele, muito bacana, sobre o ajuste, que tem uma congruência com a Adriana, do que ele come no café da manhã. E eu acho isso muito legal, porque tem uma autodescoberta, e eu acho legal, agora você como uma super profissional, reforçar, ilustrar, inspirar, trazer as experiências para outras pessoas. É que acontece o seguinte, uma noite eu não jantei, eu não estava com fome, não jantei. Só que durante a noite me deu muita fome. Falei, caramba, não jantei, o que eu vou fazer? No outro dia de manhã eu falei, hoje eu vou jantar de manhã. Eu levantei 5h30 da manhã, preparei as coisas, coloquei 5 colheres de arroz, 2 de feijão, 2 ovos e uma banana. Mandei ver. Aquele dia eu trabalhei pesado, e não senti nada, tive uma energia legal. Falei, é isso que vai resolver meu problema. Todos os dias, feijão, arroz, ovo e banana. Acabou. Aí depois, é claro, tomar um cafezinho preto, né, por sinal da dor de cabeça.
tranquilo, com um pedacinho de queijo também. Tem um mineiro que tem que comer queijo, né? Sensacional. Com café é melhor ainda. Cafezinho. Pronto, essa é a minha história. Pronto? Acabou? Então, é o caminho. É assim, a nutrição ela considera a individualidade, os hábitos e os gostos de cada um, né? Então, às vezes, como que é seu nome mesmo? Joaquim. Joaquim. Então, seu Joaquim, pro Joaquim funciona isso. Tem gente que não funciona, por quê? Porque para mim, por exemplo, ia ficar um pouco, nossa, eu não consigo, né? Mas isso é hábito e costume. Então, isso não quer dizer que seja errado. Tem nutriente, é saudável, entendeu? Então, pode consumir, né? Desde que ao longo do dia você tenha aquelas quantidades de proteína, carboidrato, fibras que o seu corpo precisa, vitaminas e minerais, né? Que bom. E aí, alguns dias, né, eu mudo um pouco, né? Porque também feijão e arroz todo dia, né? Eu Varia como um pouquinho, né, seu crepioca. Eu bato um ovo, faço uma crepioca com, né? E aí, com fatia de queijo. Não pode faltar o queijo pro mineiro. mineiro Aí é incrível, manda né, ver. tirar o É. peso, né? Aí dá aquela também, tem ajudado também. Então dá aquela mudança, não é todos os dias, mas tá sendo muito bom. Parei de comer pão também, não como nem pão nem tomo leite, só tomo café mesmo. Toma um cafezinho. E Cafézinho. nesse dia da crepioca não tem uma frutinha, não? É isso? Junto não, mas mais tarde sim, um pouquinho mais tarde, no meio antes do almoço, Tá. que é o feijão com arroz e carne, né? Quanto? Tem 100 gramas de carne só para comer? Aquele lá de cima não, Joaquim, não. acho que é Aquele lá falou que... Se eu- Churrascada ali é com o tio Léo, churrascada é com ele. Olha lá, tá rindo já, né? Mas só obrigado. Valeu, gente. Valeu. Raquel, Raquel achou que ia embora sem palavras. again. Tá pedindo. Vamos, segunda-feira amanhã. Então, como eu estava falando, eu acho que todas nós aqui, né, estamos no acompanhamento, e salvo algumas exceções, mas a gente faz mamografia a cada 6 meses, às vezes até menos. Porque eu, por exemplo, eu vou no Daniel, depois eu vou na Flávia, que é oncologista, o Daniel mastologista, depois eu vou no Vanildo, e aí eu vou indo, né? Então, às vezes eu consigo, por exemplo, faço uma mamografia que a Flávia pediu, mas em seguida eu tenho uma consulta com o Daniel. Então aí eu já, logicamente, eu não vou fazer, né? Ou mesma coisa com o Vanildo. O Vanildo dessa vez brigou comigo, ele falou, você só me traz mamografia da Ana Flávia. Eu falei, mas é porque coincide. Mas mesmo assim, a gente faz a cada 6 meses, às vezes até menos. Eu acho que aqui tem gente que faz até menos de 6 meses, porque são vários médicos. Então, como você mesmo disse, e a própria rotina fala, né, que vai fazer mamografia, vai morrer, né? Então já estaria todo mundo morto aqui, né? Porque a gente faz muita, sem contar que faz a ultrassonografia também, que também é uma bomba de... Mas é um recurso importante, né? Sim. Sobre essa história da... A mamografia, não é a mesma coisa. Eu não sei qual que é a diferença em detalhes. Não, eu acho que ela quer saber se é a mesma quantidade de radiação, né? Eu acho que eles são complementares, eu acho, tá? Do ultrassom e a mamografia. Isso. Então, eu te falo que eu já fiz, na aula eu fiz o mestrado. São olhares e oportunidades diferentes. Tem coisas que o ultrassom o médico vai conseguir identificar. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de exames, a gente tem que entender que é um elemento integrativo. O que um traz são sempre oportunidades. Falando sobre radiação, um insight que eu tive aqui, você me corrige se eu estiver errado, falo de coração. É tão irreal a galera falar essa história que a radiação é perigosa abaixo dos 40 anos? Abaixo dos 50? Agora, se a gente cada vez mais estamos mais suscetíveis às doenças, porque estamos envelhecendo, podemos fazer irradiação e antes não pode. Quanto mais jovens, que é mais forte, não pode fazer. E depois que está mais velho, pode fazer, não faz o menor sentido. Até porque... Saiu um estudo, né, agora em 2019, falando sobre dados epidemiológicos, que aumentou o índice de câncer em pessoas abaixo de 50. Isso é um comentário que o Dr. Daniel fez também. Mas quando
quando eu fiz que eu recebi o diagnóstico, as minhas filhas estavam comigo. E o doutor Daniel falou, vocês agora entram, não é no risco, mas na prevenção. Então, quando eu descobri, a minha mais nova estava com 37 anos. Então ele falou, agora não vem essa de 2 anos não, é todo ano. Todo ano. A mais velha com 38, a mais nova com 37. Então estavam as duas juntas. Agora é todo ano. E a minha mais velha colocou silicone. Aí ela perguntou para ele, né? Mas e eu com silicone? Também. É um específico, um exame específico, mas vai fazer. Então, todo mundo baba de molho. Então, é uma descoberta, é uma oportunidade. Sim. Né? Acabou. É importante. Muito bom. Obrigada. Ednei. Ednei, senta aqui. Vem tirar sua dúvida aqui. Ah, tudo bem, fica à vontade, viu? Imagina. Agora eu vou Obrigada a você. assustar vocês Senta aí. com as minhas histórias, né? Vocês acham que nunca ouviram o que eu vou falar, mas eu vou falar. Vamos ver. Eu nasci no sítio, trabalhava em olaria. Olaria é um serviço muito pesado. E eu levantava 2 horas da manhã para amassar barro. 2 horas. 2 horas era o horário nosso levantar. Isso com 12 anos de idade. Gente já levantava, já comia meio pão caseiro com café. Minha mãe fazia pão caseiro, que era bem forte. Comia 3, 4 pedação, quer dizer, o estômago dilatado. Aí amassava o barro, né? Jogava 5 mil tijolos no picador para fazer o tijolo, né? Aí 7h30 mais ou menos acabava outro café, mais meio pão quase. Aí 11 horas, 11h30, aí almoçar. Pelo amor de Deus. 3 horas café de novo com pão. 7, 8 horas gente. Quer dizer, meu estômago não é um estômago, é um balde, né? Aí o que aconteceu? Foi o seguinte, aí parei com isso, aí eu comprei caminhão e fui viajar. Aí mudou totalmente o jeito de comer. Caminhão você não tem hora para comer. Não tinha hora. Muito tempo sentado, né? Muito tempo sentado e não tinha hora para comer, né? Almoçava quando dava tempo, 2 horas, 3 horas da tarde, senão já deixava para de tarde tudo. E assim foi 38 anos com esse controle de alimentos, sabe? Tudo errado, né? Totalmente tudo errado. Aí, até os 60 anos eu não tinha ido no médico. Nunca tinha ido no médico. Trabalhava, viajava, não podia, trabalhava autônomo. Não podia perder dia porque as contas, então o médico foi ficando. O que aconteceu? Quando eu aposentei, eu falei, agora eu vou sair do serviço, porque daí eu estava de empregado, sabe? 8 anos antes eu vendi meu caminhão e fui trabalhar numa empresa. Daí com 8 anos que eu fiquei lá, saiu a minha aposentadoria. Falei, agora eu vou fazer um check-up da minha saúde para ver como é que tá, né? Nunca fiz. Então eu cheguei na doutora, ela falou para mim, Ney, mas com essa idade o senhor nunca veio no médico? Eu falei, não, doutora, eu nunca vi. Você tem colesterol, você não sabe nada? Eu falei, não sei nada. Aí ela pediu tudo que é tipo de exame ela pediu. Tava até mais ou menos, né? Só chegou no PSA, ela falou para mim, o seu PSA está um pouco alterado. Pela sua idade, com 60 anos, era para estar no mínimo 2. Estava 3,5. Daí o que aconteceu? Ela pediu um urologista, né? Que eu fazia exame de toque nele lá, e ele não achava nada, ele falava que não tinha nada, não tinha nada. Eu fui com 3,5 lá, ele pediu o primeiro exame com 6 meses, aí ele foi ver o resultado, foi para 4,1. Depois deu mais 6 meses dando remédio, foi para 4,8.
Depois foi para 5,1. Chegou no 5,8 e falou para mim, agora eu vou ter que pedir uma biópsia para você. Aí eu fui fazer a biópsia. Aí fui lá no AME fazer. Aí até o dia que fui ver o resultado, eu falei pro médico fazer o exame. Esse exame é ruim de fazer, mas escutar o resultado agora é pior, né? Ele falou, pior que é. E o seu deu um câncer maligno. Próstata. Mas ele está ainda no começo. Já era para ter ido, ele falou. Já era para ter ido atrás, mas vamos tentar. Tudo bem, aí fiz todos os processos, né, que tinha que fazer. Fiz 38 sessões de rádio lá em Piracicaba. Fiz 5 na T10, que deu uma metástase pequenininha. Tá? Então aí, o que mais? Não fez cirurgia. Não fez por causa da metástase. Não pode. O doutor Samuel falou que não podia. Aí fiz só a rádio e tal, né? Aí agora de pouco a nutricionista lá da oncologia de lá chamou eu lá, né? Chamou para ver o meu jeito de alimentação, né? Aí eu falei para ela, olha, eu como 2 vezes por dia só. Só, almoço e janta. Ela falou, mas tá errado isso aí, não pode ser assim. Eu falei, mas eu sou acostumado assim. Fia, do que você toma? Só café. Só uma xícara de café e... Uma xícara não, café vai até na hora do almoço, eu vou tomando café, né? Mas o almoço é almoço e janta. Não como mais nada durante o dia. Daí ela tentou mudar o regime de comer. E tinha que comer, ela passou para mim 2 colheres de feijão e 4 de arroz. Eu falei, meu Deus, isso aí não, para mim não vai dar isso aí não. Vai dar porque é pouco ou porque é muito? Muito pouco, eu como um prato, meu prato é uma montanha. Falei, nossa senhora, eu vou passar fome. Eu falei, eu vou até tentar. Mas isso aí não vai dar certo para mim não. Mas ela não falou que você estava acima do peso? Foi por isso ou foi porque as... Não, foi porque é uma reeducação alimentar, né? Uhum. Aí eu falei para ela, não vai dar certo, eu vou tentar, mas não vai dar certo, eu já tô vendo, né? Ela falou, você tem que tomar um café com mamão cedo, uma fruta. Lá para as 9 horas você tem que comer outra fruta. Depois na hora do almoço você come 2 colheres de feijão e 4 de arroz. Mas esse negócio de 3 em 3 horas para mim não vai dar certo não. Vai funcionar. Não vai dar certo não. Até eu já falei para ela outra vez, falei, voltei no meu ritmo normal. Ela falou, eu tô tentando mudar, mas não consigo. Então, eu queria saber o que tem que fazer, né? Porque eu como, minha comida é um arroz e feijão, quando tem, eu como o que tem, sabe? Não vou falar... Quem que faz a comida? Eu. É você mesmo? Eu faço tudo. Sou viúva, eu faço tudo. Lavo, passo, cozinho, tudo. Então... Não quer ir lá em casa, não? Vamos passar uns dias lá, tá precisando de uma... Nossa, eu tô precisando... Eu também tô precisando de emprego, viu? Posso dar uma contextualizada aqui? O que a gente vê? A gente vê a situação. Quando a gente fala de uma estratégia, seja qual for, o que a gente vê? A gente tem que saber quem está fazendo, realizando, quais são as possibilidades, se é sozinho, se não é sozinho, se tem como fazer, como não realizar. Eu acho que a questão é essa. E tem uma outra consideração que a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu estiver errado, você me corrige, hein? Às vezes não existe problema. Já tá dando certo. Não tô falando sobre ele. Você tem algum problema de peso corporal? Meu peso tá dentro do peso, ó. Então, às vezes precisa ver. Essas considerações são importantes. O peso meu pesei agora lá no médico, deu 77,8. Então, é assim, quando a gente vai fazer uma estratégia, com todo respeito à nutrição da instituição onde o senhor foi lá e cuidou, né? Porque, às vezes, as nutricionistas lá, elas têm que seguir um protocolo. Então, né? ela falou pra mim, eu entendi tudo. Que seja assim, que atinja o maior número de pessoas. Então, assim, de maneira geral, funciona a gente tomar café, almoçar, né? Ter um lanche e jantar. Tá? Então, assim, basicamente funciona. Funciona 100% para todo mundo? Não. Não funciona 100% para todo mundo. Então,
tem algumas exceções que a gente precisa olhar, acho que com mais carinho e falar assim, tá bom. Qual é o objetivo da estratégia nutricional? Né? O que está acontecendo dentro da condição clínica que a gente pode usar a alimentação como um recurso para você? Vou dar um exemplo básico. Eu tenho paciente que veio na consulta passada e falou assim, Gra, eu tive que atrasar a minha quimioterapia. Por quê? Porque minha hemoglobina está muito baixa, meus glóbulos vermelhos estão muito baixos. Eu falei, a gente precisa melhorar a nutrição nesse sentido para que não atrase mais o tratamento. Então, eu estou usando a alimentação como um recurso importante para que esse paciente ele consiga tolerar melhor os tratamentos. Da mesma maneira, se tiver uma diarreia, se tiver uma constipação, tá? A partir do momento que a gente encontra uma situação que você queira melhorar nesse momento da sua vida, aí a gente vai conversar de como a alimentação ela vai fazer a diferença. E é só assim que você vai pesar o que significa essas 2 vezes de alimentação. Tem alguma coisa que vai fazer diferença? Por exemplo, eu não quero ter dores na hora que eu fizer o exercício físico. Eu posso usar a alimentação como um recurso para fazer melhor, para desempenhar melhor a atividade física? Pode. E aí a gente vai avaliar de que maneira. Será que as dores elas podem acontecer por uma baixa na ingestão de proteína, já que come só 2 vezes por dia? Será que as dores podem vir por um processo inflamatório um pouquinho maior, por falta de fibra na alimentação, porque só come 2 vezes ao dia e a gente precisa de uma quantidade alta de fibra por dia? E aí a gente vai sentar e aí a gente vai conversar. Será que dá para incluir alguma coisa aí no seu café da manhã? Ao invés de ser um café preto, pode ser um café preto com uma fruta que você goste. Eu como uma fruta agora quando eu estou pegando aqui com whey, né? Então eu tomo todo dia, 200 ml. Sim, então aí já são alternativas que a gente muda essas 2 vezes, concordam? Sim, né? Também. Então essas 2 vezes, será que tá valendo? É legal? Mudou, viu? Eu tava só pelanca. Melhorou aí. Melhorou? Eu tinha perdido toda a minha massa muscular, cara. E que hora- Eu só olhava no meu braço e tinha tristeza de olhar. Eu falei, meu Deus Ô, seu do Ednei, céu. e esse whey vai que horas? Tem vez que eu tomo 2 vezes por dia, eu tomo de manhã e à tarde. Então, se é de manhã à tarde, é 2. Gente, é 2 vezes que ele come por dia? O whey também é olha, o whey também é comida, Ednei. Olha só, olha. Então eu comecei a pegar com ele que eu gosto com o Thiago. Thiago, né? Thiago, E ó, assim, tá dando uma diferença do que olha só. Muito que tá melhorando. Que quando a gente conversa com alguém... Porque às vezes não é. Você posso só vou falar. Claro. Às vezes você não usou exatamente a estratégia que a minha colega passou, a nutricionista passou. Mas você inseriu algumas coisas. Às vezes a gente não consegue fazer mudança do 8 para 80, né, gente? Só que eu comia eu tentei comer do jeito que ela fazia, mas eu comia toda hora. Tem hora que eu ia lá, pegava um pão, comia 3 fatias de pão, tem hora que eu comia Aí não dá, né, o seu Dinei? um bolo, que eu ia lá na padaria e comprava um Aí, bolo. meu, Tá vendo? Não podia comer essas coisas doces. Isso, exato. Então, e comia, porque tava com fome, essa comida não tá sustentando eu, porque o corpo tá adaptado de outro jeito, né? Exato. Então, assim, é importante a gente entender essa adaptação, essa rotina e tentar incluir nessa rotina, deixar essa rotina mais saudável para você usar isso como um recurso importante para você, entendeu? Então, o ideal é que a gente possa fazer isso, né, com todo mundo, né, gente? Então, tá bom. Obrigado. Foi meio assustador o meu cara. Olha, a gente leva daqui, contextualizando. Obrigado, viu? Aqui, ó. Obrigado. A gente tem que pensar o seguinte. A gente tem uma história aqui de muitos anos, desde os 12 anos, no estilo de vida. E aí, de repente, tem uma estratégia que não se encaixa com o objetivo, mas ele não come 2 vezes por dia. Na verdade, ele consome também a proteína, né, do whey. Também a proteína. Então, percebe como a gente conta já vem também, das né? fontes. Conta. Eu acho assim que a gente
precisamos finalizar aqui, porque senão a gente fica até amanhã e não tem fim sobre nutrição. A grande pergunta... A gente fica... Se precisar levantar, a gente vai fechar em 5... A gente fecha aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte... Você quer perguntar alguma coisa? Não? Não, fica tranquila. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte... Sabe que tem uma pergunta aqui? Para a gente fechar... Vamos abrir mais uma dúvida para a gente fechar. E a pergunta que eu tenho que fazer, como que é, o que a GRA leva daqui para todos vocês? Eu vou interrompendo aqui, não é para querer trazer o que eu falo, mas simplesmente pela contextualização do que eu convivo com vocês. Eu não falei nada e lembrei, deixei para ele falar. A primeira das coisas que ele falou assim, minha massa muscular, ó, não tá indo, cara, o que eu faço? E aí que a gente conversou, falou, como é que é seu consumo? Ah, meu café da manhã é o café, e depois, eu morro. E aí que... Então... Não, ele acrescentou. Ele acrescentou, né, Ju? Ele acrescentou. Ele acrescentou. É outra coisa do whey. O whey não é para tirar Não é para o tirar arroz e refeição. feijão. Certo? Exato. O arroz e feijão é para ficar. E o whey também. E aí ele usa hoje como mais 2 ou 3 lanches que ele consome uma dose de whey. E dar uma sustentação que deu certo para ele. É para fazer para todo mundo? Entra de novo, a Gra já vai falar individualidade. Cada caso é um caso. Cada experiência é cada experiência. Só que o que a gente vê assim que é uma alimentação tem a correlação com algo construtor. É construtor? Edifica? A gente está ali. Precisa. Vou deixar... Eu finalizo depois o que eu quero dizer sobre o que eu levo do aprendizado aqui. Sobre a nutrição e um aprendizado sobre o que eu falo hoje. Eu vou te falar uma coisa, eu consigo explicar uma parte do exercício hoje, eu não sei quando que a Gra falou, mas uma coisa ela falou isso, eu não lembro se foi palestra, onde foi, mas eu vou contar já já. Gra, o que você leva de aprendizado aqui? O que tem de aprendizado, de experiência? Do dia de hoje, você está falando? É, daqui de tudo que a gente conversou. Que a gente pode usar a alimentação como um recurso para a gente viver mais e melhor, né? Lembrando sempre que a maior parte do nosso tempo a gente precisa ter uma consciência alimentar, né, maior, escolher alimentos mais saudáveis, mas lembrar que a nutrição também ela é uma fonte de prazer e a gente não pode esquecer disso. E adaptar sempre a nossa rotina. Né? Então, uma alimentação saudável é aquela que você consegue manter. Não existe uma alimentação que ela é universal para todo mundo, mas a gente consegue adaptar uma alimentação saudável para todo mundo, né? Dependendo da individualidade, do hábito, condição socioeconômica, né? Gostos de cada pessoa, história clínica de cada pessoa, né? E eu gosto de sempre falar uma frase assim, que eu acho que a alimentação ela é um ato de amor. Porque quando a gente come, a gente está alimentando a nossa casa. É o lugar onde a gente mora, não é verdade? E é graças a essa casa que a gente pode ir e vir e não depender de ninguém. Não é? Sobre a história da nutrição é tão importante. E aí tá aqui as palavras, né? É a nossa moradia, é o nosso veículo. E aí onde entra o exercício? Eu lembro de uma história, a Gra em algum momento falou assim, não, o que o corpo não usa, ele desliga. Você lembra quando você falou isso? Ah, eu lembro, foi um estudo de, acho que é no movimento dos neurônios. Você falou, né? Falei, era de neurônio. Você lembra disso? Né? Eu lembro. E eu como um cara que aprendo rápido, as pessoas falam, eu gravo. E aí vem o aprendizado. Aonde entra o exercício nessa jornada? E aonde entra a história do que a gente tem que lutar por essa história? Não pode fazer exercício. O que é exercício? É o corpo em movimento. E aí vem a história. Se é uma caminhada de 2, de 3, de 4, de 5 minutos, de 15 minutos, todos os dias, de acordo com a velocidade individual com cada um, usando o exercício com gentileza, realizável, alcançável, com foco em primeiro lugar no sistema imunológico. Mostra o quê? Só tem uma forma de eu contrair
músculo com nutrição. E aquilo que eu não uso, o corpo desliga, principalmente os músculos. O cérebro, ele é ciumento. Se você não me usa, eu dou tchau pra você. E a mente, ela mente. E quando a gente não tem uma disposição física incrível, a gente pensa que não tô com vontade e aquilo basta. Aí a pergunta que eu deixo, por acaso, seja qual for a doença, ela espera? Então esse é o aprendizado. E o que eu gostaria de perguntar para vocês, valeu a pena? Levem aprendizado. Eu acho que é uma conversa que não basta só hoje, acho que de repente a gente vai ter que ver outras vezes, de outra Adoptem forma. as dúvidas, tá? Tragam pra gente aqui. Isso, vamos fazer uma ação aqui em grupo, a próxima. Semana que vem, não semana que vem, eu vou enviar no grupo amanhã, vou colocar um formulário para vocês tirarem dúvidas, escrever. A gente vai ler tudo com carinho e tirando essas dúvidas, vamos trabalhando e trazer conteúdos dos próximos. Acho que agora a gente pode estruturar melhor as próximas conversas, porque hoje era um bate-papo. Era até uma tentativa para todos nós, inclusive parabéns aí à equipe, Willy, Samuca, JB Todinho, João Bruno, Thaisa, Thiago, Cris, Milenas, todo mundo aqui. É verdade, agradecer a oportunidade do Prevem, do GAAC, do Flor Azul, do Daniel, Maurício Chiodini, as pessoas aqui que realmente têm a oportunidade de a gente conversar aqui, aprender e estar juntos.